Então, boa tarde para todo mundo. Isso. Eu resolvi fazer isso porque, como eu estou gravando, não tem problema, vocês podem revisar, né? Quando for necessário. Geralmente eu não gosto de fazer isso, mas como tem a gravação. Aí é o seguinte, ó, nesse capítulo. Peraí, deixa eu ver aqui uma coisinha. Eu vou colocar a página para vocês. Ah, não é esse aqui não. Vamos ver. Isso. É porque eu salvei aqui as. Cento e três, 141. Então esse capítulo aqui tem da 103 a 141, tá? Aí os exercícios, vocês vão salvar, eu vou salvar também, mas a minha ideia é ir fazendo eventualmente os exercícios durante as aulas, para não ficar tudo numa aula só, tá? Página 103 a 141. Vocês viram vetores em álgebra vetorial, né? Pelo menos na teoria, que já vou começar, digamos assim, considerando que vocês já sabem o que é um vetor, tá? Então vamos começar o que é um espaço vetorial. Todo mundo, assim, se você for trabalhar em qualquer coisa 3D, você vai estar trabalhando no espaço vetorial, que é o R3. Eu acho que é o mais utilizado, talvez. Mas se você trabalhar com retas, trabalhar com planos, mesma coisa. Aí você pode olhar como subespaço vetorial. Mas o que é uma definição, né? O que é uma definição, não? A definição de espaço vetorial. Hã? É um exemplo. É um exemplo. Que o espaço euclidiano que você está falando é o R2, né? Que tem os eixos. É esse aqui, né? É um exemplo. Então vamos lá. Eu não vou muito fugir do que está aqui, e aí os exemplos eu vou fazer os exercícios, tá? Então um espaço vetorial, né? Ó, então um espaço vetorial. Sempre tem, mas é normal. É normal. Não tem como você pagar uma disciplina e, entre aspas, entender tudo ou lembrar de tudo. Espaço vetorial real. Para vocês é mais interessante ver espaço vetorial real, porque tem espaço vetorial real e espaço vetorial complexo. Mas geralmente nesses cursos introdutórios é mais o vetorial real mesmo. Aí são mais 3 capítulos da Isso, capítulo 4, 5 e 6, ou 4 e 5 para a segunda prova, né? Porque são mais 5 capítulos no total. Aí ou são 3 para a segunda e 2 para a última, ou 2 para a segunda e 3 para a última. Depende. Eu acho melhor 3 para a segunda e 2 para a última.
V é um conjunto, né? Não vazio. Ó, seguinte. O que que diz que um certo conjunto é um espaço vetorial? Nesse conjunto, você define duas operações. Uma operação de soma, no caso, dois vetores, né? Ou de dois elementos do espaço vetorial. E uma operação de multiplicação por escalar. E o fundamental aqui são duas operações. A primeira é a de soma. Vou colocar assim. No livro tá assim, e aí você basicamente pega o seguinte, ó. O que significa? Significa que eu pego um vetor. Aliás, se eu pegar um vetor no espaço, somar com um vetor no espaço, a soma tem que estar no espaço, tá? Porque pode ser que você, por exemplo, não necessariamente eu pegar um ponto de um conjunto e outro ponto do mesmo conjunto e somar os dois, a soma tá naquele conjunto. Mas no espaço vetorial isso tem que acontecer, tá? E dois, vou botar um ponto assim. Aliás, não tem essa bichinha aqui. Aliás, aqui não é V, é R. Se fosse o vetorial sobre os complexos, barra aqui, essa daqui, é o seguinte, ó. Quando você define função, imagine uma função. A primeira notação que geralmente você vê é essa daqui, que significa a função de R em R, né? É o que essa seta diz. Está dizendo que nesse caso está dizendo que o domínio é os reais e o contradomínio é os reais. Quando você escreve assim, cadê? Aí você escreve assim, o x, aí essa seta com esse traço aqui, f de x. Significa o quê? Significa que esses elementos aqui estão no domínio e eles são associados a esse elemento que está no contradomínio. Tá? Essa é o que isso significa. Quando eu olho para cá, ó, os elementos do domínio são esses pontos x, y, porque só uma observação aqui. Não sei se foi visto lá no em álgebra vetorial, mas, por exemplo, o R2, ele é R cartesiano R, né? Significa que um elemento do R2, ele pode ser escrito assim, como x, y, onde o x está aqui e o y está aqui, tá? Então, quando eu escrevo V cartesiano V, eu estou querendo dizer exatamente isso. Um elemento no V cartesiano V, eu posso escrever dessa forma, onde o x está no V e o y está no V. Não necessariamente esse V é o R, é um espaço vetorial, tá? Então, é como se fosse... como se fosse não, como se fosse uma função. Não é como se fosse, é uma função. Uma função soma que pega um elemento do V ou associa esse ponto a um ponto que está em V, que é a soma. E de nada. Aí, e também a outra operação é o produto, que ele pega o R cartesiano V, e aí você vai pegar assim, ó. No lugar de
botar um x, eu boto o k para subentender que é uma constante. E aí ele associa a ky, ok? Aí o produto que está aqui, você pode pensar, é um número real, k é um número real aqui. E aí esse y, por exemplo, não necessariamente é um número real. Ou, por exemplo, o y pode ser uma matriz. Isso vai depender de quem é o conjunto V. Tá? Então esse produto que está aqui, ó, k vezes y, depende muito do espaço que você está trabalhando. Porque, por exemplo, se for uma matriz, aí é o k vezes a matriz, o que, que é? É o k multiplicado por cada elemento da matriz. Então, esse produto que está aí depende muito do espaço que você está trabalhando. A mesma coisa é a soma. Aqui tem um sinal de mais, mas não se enganem, por exemplo, esse mais é o mais que está definido naquele espaço específico. Por exemplo, se o V for o espaço das matrizes, eu estou somando duas matrizes. Esse X aqui é uma matriz e o Y é outra matriz. E aí a soma é a das matrizes, não necessariamente é somando dois números, tá? Isso, são dois elementos, mas a maneira como é somado, o que vai determinar é o conjunto que você está trabalhando. Um elemento vezes o outro e a soma das matrizes. Isso, pode ser, né? Dependendo do espaço V, porque esse V aqui a gente vai ver. Esse V a gente vai ver, né? Esse V aqui pode ser alguns espaços, tem vários exemplos disso aqui. E aí, cada espaço que você está trabalhando, existe uma soma, pode existir uma soma, um produto definido naquele espaço específico, tá? Ok, então a primeira coisa que vocês devem ter em mente, isso aqui é importante, se eu pego um elemento do espaço, pego dois elementos e somo com aquela soma específica, essa soma tem que estar no espaço. E se eu pego um produto, uma constante real, aqui, multiplico com a multiplicação do conjunto, por exemplo, com o y, tem que estar no espaço também, tá? Se isso ocorrer, aí... Aliás, né? Ctrl Z. Deixa eu apagar esse pontinho aqui. Então, isso, antes de qualquer tudo, tem que ocorrer. E, além disso, são satisfeitas algumas propriedades que eu vou colocar aqui. Então, primeiro, espaço vetorial é um conjunto que nele está definida essas duas operações, tá? De soma e produto. Se fosse um espaço vetorial complexo, no lugar desse R aqui, seria o conjunto dos números complexos. Eu colocaria C, tá? Mas isso aí não muda tanta coisa não. Só os exemplos que são mais abrangentes, né? Que você vai já incluir essa classe. Tais que... Então, estão definidas essas duas operações. Tais que... geralmente o pessoal... geralmente o pessoal da matemática não coloca aquela setinha, que nem na física, né? Assim. O da matemática tira. Se você colocar, não vai matar ninguém não, tá? Não vou colocar não. Pertencente a V. E essas propriedades aqui, porque assim, além de ser definidas essas duas operações, também está definida algumas propriedades, mas essas propriedades é meio que intrínseco, assim, elas já é meio que uma cópia do que acontece nos reais, né? Algumas, não todas. Então, para quaisquer U, V e W em V e A, B em R, valem as seguintes propriedades. São 8, eu acho.
Mas elas são bem canônicas, tá? Assim, canônica no sentido... Aqui, essas 8 aqui. Canônica no sentido de que vocês já conhecem elas, né? Por exemplo, ó. Essa aqui é associativa, então U mais V mais W. Lembrando que dependendo do espaço, isso aqui poderão ser 3 matrizes, por exemplo. Eu estou falando isso muito das matrizes porque vai ser o seguinte. Basicamente um vetor, dependendo de onde você vê, é uma matriz, tá? Uma matriz coluna. E é uma transformação linear, a gente vai basicamente falar da matriz da transformação como se fosse a mesma coisa, tá? É sempre mais, eu acho até mais fácil. Parece que não é, mas para mim olhar como matriz é bem mais fácil. Ajuda muito mais. Então, U mais V é V mais U, tá? Comutatividade. Ó, por exemplo, nos reais aqui vale... Nos reais vale isso aqui, né? Ó. O V, VU, né? No produto dos reais. Mas aqui já não tem, porque nem todo espaço vetorial comuta, né? Por exemplo, das matrizes já não comuta. Então essa aqui já não, ela não entra. Ah, existe... vocês conhecem esse símbolo aqui, né? Esse Ezinho, por outro lado, é de existência, né? Existe 0 pertencente a V. É o elemento neutro da adição, né? Da adição que está definido o espaço. 0 mais U é U mais 0, que é U. Quatro. Existe o elemento inverso, existe menos U. Ao que U mais menos U é menos U mais U, que é o elemento neutro, tá? E aí, novamente, essa soma aqui depende muito. Então, todos os conjuntos que eu vou colocar aqui, essas 8 propriedades, elas irão ser satisfeitas. Irão ser. A gente não vai provar, não, só meio que aceitar. A distributividade da... Assim, A que multiplica U mais V é a U mais a V. E aí, como eu falei, depende muito do conjunto. V6 vale assim também. Ok? Essa é 7 ABV. O que é isso aqui? E a última, um vezes U é 1. Aqui vale uma observação. Por exemplo, esse 1 aqui é 1. É 1. Pronto, é isso aí mesmo. Porque o 1 que ele está escrito aqui, esse 1 não é exatamente o número 1. É um elemento do conjunto que, quando eu multiplico por outro, dá o mesmo. E aí, vai depender de cada conjunto. O 1 pode mudar, no caso a identidade, né? No caso das matrizes, esse 1 aqui é a matriz identidade. Por exemplo, pega as matrizes 2 por 2, tá? Então, esse número 1 aqui não necessariamente é o 1 que é o 1 mesmo. Pode ser qualquer... é o elemento neutro da multiplicação, que vai ser definido dependendo do conjunto que eu estou utilizando, tá?
Ou seja, o 1 aqui, ele é 1, mas ele não é 1 necessariamente. Um que nós conhecemos, né? É o elemento neutro. O mais óbvio é o das matrizes, ó. Vamos pegar aqui. Que é o seguinte. Então vamos começar com esse exemplo. Matriz 2 por 2. Que confunde um pouco, ó. O conjunto... O livro ele denota assim, ó. M22. Que é o conjunto das matrizes 2 por 2, tá? É um espaço vetorial. Aí, por exemplo, quando eu pego dois elementos, né? Nós já vimos aqui. A operação de soma, se eu for imitar o que eu escrevi lá, né? Ó, por exemplo, eu pegaria aqui, né? Uma matriz A com a matriz B. Aí levo na soma. Só que nesse caso aqui, eu vou colocar a expressão da matriz para deixar claro como é que é, tá? Então, por exemplo, ó, A, B, C, D. Aí a outra matriz seria A2, B2, C2, D2. Aí associa a matriz soma. Qual é a matriz soma? Espera aí, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou colocar logo a soma aqui, porque não tem espaço. Simplesmente somar cada elemento, né? A1 mais A2, B1 mais B2, C1 mais C2, D1 mais D2. E a multiplicação da matriz por um escalar é simplesmente aquela propriedadezinha lá que a gente viu, ela define uma operação. Então, com essas duas operações, você consegue provar que valem essas 8 propriedades aqui, onde o 1, eu vou colocar, é a matriz identidade, nesse caso. 1, 0, 0, 1. Porque, por exemplo, se eu pegar uma matriz, Ctrl Z, se eu pegar a matriz identidade com qualquer outra matriz, vai dar a própria matriz, né? Ó. Essa aqui com essa, tá? Vai dar o A. E é só o A. O outro vai dar... É a primeira linha com a segunda, né? Vai dar o B, C, D. Então, nesse conjunto aqui, a operação não é necessariamente esse mais aqui que eu quero enfatizar o seguinte. Esse mais que está aqui, ó. Esse laranja aqui, né? Verde, fica melhor. Esse mais que está aqui não necessariamente é 1 mais 2, tá? É o mais que é definido. Você tem o conjunto, o espaço. Nesse espaço é definida uma soma e um produto, um produto por escalar pelo vetor, que entre aspas que é a matriz. E aí, com essas operações, existe o elemento neutro da multiplicação, que é definido inicialmente aqui, tá? Essa aqui, ó. Aliás, não é nem essa multiplicação aqui, é a multiplicação das matrizes, né? Então, o produto que está aqui, nesse caso, desse conjunto, não é exatamente
o que a gente conhece, né? 1 vezes 2 igual a 2. Esse produto aqui é o produto de matrizes, onde esse aqui é uma matriz e esse aqui é outra. Tá? Então vai depender muito do conjunto que você está trabalhando. Vai ter muita diferença, como é que eu vou dizer? Geralmente nesses cursos de linear da graduação, ou mais elementar, não foge muito disso não. Só se vocês estivessem num curso de álgebra, aí trabalha-se com mais conjuntos, cuja operação de soma, operação de produto é mais, como é que eu vou dizer, qual é a palavra? Mais abstrata. Tá? Mas só para ressaltar que essa soma que está aqui, o produto que está aqui, vai depender muito do conjunto, tá? Então, esse aqui é um exemplo de espaço vetorial. Um outro aqui que vocês... É claro também aqui, eu botei matriz 2 por 2, uma matriz n por n é um espaço vetorial, tá? Um outro conjunto, Rn, que é esse conjunto aqui, ó, x1, x2, xn, onde cada x e é um número real, é um espaço vetorial. Aí aqui, por exemplo, a soma, como é que eu faço? x1, x2, xn. Aqui vocês aprenderam que é só somar a coordenada, né? Ok? E a multiplicação por escalar é simplesmente você pegar uma constante e multiplicar por cada coordenada. kx2, kxn. Uma observação aqui. Nesse caso, o 1 é o 1 mesmo. Porque aqui seria como se fosse 1 vezes o vetor. E aí é como se fosse 1 vezes cada 1, né? Então, esse 1 que está aqui é realmente o número 1. Caso vocês estejam pensando nisso, tá? Ok? Então vai variar muito. Aí é claro assim, eu coloquei Rn, mas aqui já está atrelado, por exemplo, os reais, que é quando n é igual a 1, né? Quando n for 2 é o R2, quando n for 3 é o R3. São todos espaços vetoriais. Deixa eu ver aqui. Eu não vou falar exatamente na ordem que está aqui, tá? Ó, aqui. Eu coloquei o das matrizes 2 por 2. Então, o espaço das matrizes n por m, que a notação
como eu já adiantei ali, né? Deixa eu ver só se ele não inverte aqui ou... tá certo. É um espaço vetorial. A diferença é que vai ser o tamanho. Se você pegar uma matriz N por M, né, você vai ter que fazer aquela análise lá mais geral, né? Pegar uma matriz grande. Tá? Eu vou pegar uma aqui que não é. Só para vocês terem uma ideia. Que não é fácil de inventar. Só você pegar uma coisa que não é linear. Que, por exemplo, você lembra da função afim? Se você pegar uma função quadrática, por exemplo, e determinar um conjunto ali, não vai ser... Porque não é linear. Assim, a gente vai ver... como é que você quer... Imagine você querer inventar um exemplo que não é espaço vetorial. Que não é. O seu objetivo é esse. Se você pegar qualquer função que não é a função linear e inventar um conjunto, sempre vai dar certo. Por exemplo, vamos fazer isso. Seja A ou o seguinte conjunto, ó. São x reais, tais que se bem que aqui não. Eu vou botar um quadrado aqui só para... Não é isso aqui não. Esse aqui é x quadrado. Não, vou botar assim. X é o conjunto de pontos do R2 imagina o seguinte, ó. X quadrado, x cubo, onde x é real. Pronto. Todos os elementos desse conjunto é desse formato aqui, x quadrado, x cubo. Aí, por exemplo, me dei um exemplo de um ponto que está aqui. Né? Por exemplo, 1 pertence a A. Não é isso? Porque você pode escrever um como um tá? Assim. E aí depois, o outro é só você chamar o x de qualquer número que você quiser. 2, por exemplo, né? Aí vai ficar 4, 8, pertence a A, tá? Porque ele é do formato alguma coisa ao quadrado e essa mesma coisa ao cubo. Ok? Oi? Aí o que você vai fazer? Você vai somar os dois. Vai ficar 5, 9. Se ele tivesse no conjunto, se o 5, 9 pertencesse a A, teríamos o quê? Que 5, 9 seria algum x ao quadrado, algum x ao cubo, né? Isso deveria acontecer. Existiria um x onde essa propriedade seria satisfeita. Daí, você tem o quê? Que o x ao quadrado é 5 e x a terceira é 9. Aí você teria que o x é raiz de 5, né?
Vamos supor que o x aqui seja positivo, só para... Porque você coloca raiz, aí ficava módulo, né? Aqui ficava x igual a raiz cúbica de 9. Aí a contradição seria dizer que o raiz de quinta não, raiz quadrada de 5 não é raiz cúbica de 9. Então você teria, nem teria, né? Assim, que não é verdade, né? Não é verdade, né? Tá? Então, assim, qual é o que é uma contradição, né? Ou um absurdo. Então, o que deu problema aqui? Para ser espaço vetorial, a operação de soma existente, quando você pega dois elementos no espaço, os elementos, quando eu somo, tem que continuar no espaço. Se essa já não funciona, então ele já não é espaço vetorial. Você não precisa nem testar as outras propriedades, tá? Ok? Então, pegou um elemento do conjunto, somou com outro elemento do conjunto. A soma não está no conjunto, então já não é. Ok? Porque se ocorresse... Aqui é porque aqui é onde, nesse caso, essa conta em vermelho, ela é específica para esse exemplo aqui. Vou pegar um mais fácil, que eu não sei se vocês entenderam esse daqui. Ok. Eu vou pegar um... Eu já sei qual é que eu vou colocar. Esse aqui é bem óbvio mesmo. Ó, por exemplo, ó. São x reais, tais que módulo de x é maior que 1. Por que esse conjunto não é um espaço vetorial? E aí tem uma coisa que vocês devem ter em mente, é que é o seguinte, o zero, ou elemento neutro da adição, sempre está no conjunto. Ele sempre está no espaço vetorial. Desde que seja espaço vetorial, né? Se o conjunto for espaço vetorial, ele está. Aí, por exemplo, o zero, que é o elemento neutro do caso dos reais, está no conjunto A? Não está, porque o módulo, eu estou com todos os elementos, ó, cujo módulo é maior que 1. O módulo de zero é 0, né? Observe que... Nossa, mas ficou muito... Observe que 0 não está no A. Porque o módulo de 0 é 0, tá? Como ele já não está, o A já não é espaço vetorial. Porque se fosse, o 0 necessariamente estaria no A, tá? Não é espaço vetorial. Criei exemplo que não é fácil. Basta pegar qualquer coisa que não é aquela função. A função linear, não sei se vocês lembram. A função afim é essa daqui, né? A linear é a mesma coisa, só que sem o B. Por que isso aqui mais à frente a gente vai estudar transformação linear. A transformação linear é uma função que ela leva um espaço vetorial a um outro com uma função. Só que nos reais, a única transformação linear de R em R é essa função aqui, AX. Você deve provar. A X tem esse formato aqui, AX, né? Ok?
maior ou igual se fosse assim, né? Ó. Vamos lá. Peraí, deixa eu apagar isso aqui. No caso, você quer criar um que seja, né? Bora, sai da borracha. Saiu. X reais. Qual que você falou? Módulo de X. O módulo de X maior que zero dá todos os reais aqui. Mas vai ser. Porque, por exemplo, eu botei menos 3, porque o módulo de menos 3 vai dar 3. 3 é maior que 0. E o 1 também vai estar. Aí se eu somar o 1 com menos 3, vai dar menos 2. Mas em módulo. Ah, tá. Né? O menos 2 também em módulo. Aqui é porque você escreveu todos os reais. Por exemplo, quais são os reais cujo módulo é maior que zero? Todos. Né? Por isso que acaba sendo porque o módulo de todos os reais é maior que zero. Agora se eu tirar agora não é não. Tirou o zero não é mais, porque o zero tem que estar. Aí no caso, o que você falou foi assim, né? Menos 3. Isso, menos 3 mais 1, aí dá menos 2. Mas aí você calcula o módulo, tá? E aí seria maior que zero. Então se você tirar o zero já não é, tá? É algo que vocês devem ter em mente, tá? Se o zero não é, já não é espaço vetorial, ou não é não está no conjunto, já não é espaço vetorial e acabou. Deixa eu ver aqui. É só isso mesmo. Eu marquei uns exercícios. Como eu falei, durante as aulas eu vou estar fazendo alguns. Eu vou estar fazendo, não, eu irei fazer alguns exercícios. Ok. Aí o seguinte, ó. Tem um teorema que ele. Depois eu vou comentar ele. Que você caracteriza todos os espaços vetoriais dos reais. Mas eu vou comentar daqui a pouco. Daqui a pouco não, em outra aula. É o seguinte, ó. Subespaço vetorial. Porque é o seguinte. Em geral, às vezes você está trabalhando num espaço que ele não exatamente ele está contido num espaço vetorial e ele possui as mesmas propriedades daquele espaço vetorial. Tá bom? Por exemplo, uma reta. Você está no R2. Você está no R2. Aqui, aí tem uma reta aqui. Essa reta pode ser vista como um espaço vetorial. Aí você olha ela, como ela está dentro de um espaço vetorial, ela vira um subespaço vetorial, tá? Ou seja, são conjuntos que estão... Por exemplo, o R2, se você olhar ele como um plano dentro do R3, ele é um subespaço vetorial, né? Tá aqui o R3, né? Se eu imaginar o R2 como sendo esse plano aqui, ok? Ele é um subespaço do R3, tá? Então vocês imaginam que é um subconjunto de um espaço vetorial que também é um espaço vetorial. Eu sempre recomendo que as pessoas olhem os espaços como subespaço. Porque simplifica muita coisa. Parece que não muda nada. Mas para vocês muda muito. Mas enfim, ó, vamos lá para a definição, tá? Subespaço. Então, subespaço vetorial no dia da prova vai estar lotada essa turma aqui, né? Certeza. Tá vendo assim?
20, 25, aí no dia 50. Então, o subespaço vetorial V é um subconjunto de um espaço vetorial W, V não vazio, né? Que satisfaz as seguintes propriedades. Aliás, nem que satisfaz, onde são duas aqui. É a mesma coisa, tá? Vocês conhecem esse símbolo aqui, né? Para todo, né? Para todo o IV no V, tem-se que a soma tá lá. A mesma coisa. Mas você pode ver o subespaço como... Oi. Aqui é um W. Deixa eu aumentar a perna dele aqui. E esse V tá parecendo um U, né? Aonde? Isso, aqui é um U. Aqui é um U mais V. Exato. Aliás, aqui é U mais V, né? Ali é o U e o V. E a outra propriedade é aquela mesma. Para todo V em V e K em R, o KR tá lá. Tem-se. KV tem que estar em V. E aí o seguinte, quando tiver... Eu vou fazer logo o exercício. O exemplo vai ser o exercício, tá? Eita. Deixa eu colocar aqui no chão. Vocês devem se preocupar só com essas duas propriedades assim. Verifique que o conjunto é subespaço vetorial. Vocês têm que verificar só essas duas propriedades aqui. Tá? Aquelas 8... Assim, não precisa. Basta essas duas aqui. Então eu vou fazer o exercício. São 30, eu acho que são 32 questões. 33, 35, não. Porque aqui é a resposta, né? Aqui tem uns que tem a solução. 35. Aí ao longo das aulas eu vou fazendo os exercícios. Então vamos lá. Tá no final, né? Eu vou passar logo para outra página, tá? Passando muito rápido, o tempo já são 3 já. Hã? Tá não, né? Hã? Tá passando, eu tô achando. Passando rápido. Eu vou colocar a página aqui para vocês. Ó, página 129, o exercício 2. Mostre que
xy é um subespaço vetorial de R4, né? Ó, por exemplo, essa questão aqui, né? Mostra que esse conjunto aqui é um subespaço vetorial de R4. Aí o que você tem que fazer? Você tem que provar aquelas duas propriedades. Pega um elemento no W, aí vocês somam. Tem que estar no W. Se vocês rirem, eu começo a dar risada também. Hã? Aleatório. É. Mas foi que coincide que aquele que eu peguei dá certo e todos os outros não. Não, mas você tem que pegar um aleatório. Com letra. Não. Ó, vamos lá. Vou provar aqui para vocês. A primeira propriedade é da soma. Então eu vou pegar... sejam W1, eu vou colocar assim. W1 é x1, y1, z1, t1. E W2, x2, y2, z2, t2. Onde W1 e W2 estão em W, né? E aí o seguinte, ó, o conjunto W, ele diz o seguinte, que a soma das duas primeiras dá zero e a subtração da terceira com a quarta, né, dá zero. Daí, exatamente o que eu vou escrever aqui, ó. Como o W1 ele tá no W, então x1 mais y1 é zero, tá? Porque é a soma dos dois primeiros. X1 mais y1 é zero. E o z1 menos t1 também dá zero. E aqui eu vou ter x2 mais y2. Tá? Então, isso aqui, ok? Até aqui? Aí eu vou somar o W1 com o W2, tá? Quando eu pego W1 mais W2, é só somar coordenada com coordenada, então vai ficar x1, x2, y1 mais y2, W1, não, Z1, a T1. Ok, e aí primeira coisa que eu tenho que fazer, como eu quero verificar que o W1 mais W2 está no W, eu tenho que verificar que os elementos de W1 mais W2, eles devem satisfazer essas condições aqui, ó. Então, eu tenho que verificar o quê? Que esse elemento aqui mais esse aqui vai dar zero, né? E este aqui menos esse aqui vai dar zero. Ok? Aí, por exemplo, ó,
Aí, isso aqui é zero, por quê? Porque você reescreve como x1 mais y1 mais y. Aí esse primeiro parêntese é zero, porque como o W1 ele está no W, as duas primeiras coordenadas do W1 são a soma das duas, né? É igual a zero. Então este aqui é zero e esse aqui é zero também, por essa observação aqui que a gente fez. Então a soma dos dois dá zero. E quando eu pegar agora o terceiro da soma fazer a subtração, vai fazer, você pode reescrever assim, ó, Z1 menos T1, Z2 menos T2. E aí esse primeiro parênteses é zero, por causa disso aqui, e o segundo parênteses é zero por causa desse outro. Então dá zero também. Ou seja, a soma dos vetores está no conjunto W, por quê? Porque o primeiro elemento dele, somado com o segundo, dá zero. E o terceiro elemento dele, subtraído do quarto, dá zero. Tá? Aí agora você tem que fazer com o produto escalar. Você pega o escalar e multiplica com um elemento arbitrário. Então o primeiro já foi feito. Agora o segundo, ó. O segundo, o que eu tenho que fazer? Pega um K real. De novo, e o W1 no W. E W1, né, que é x1, y1, z1, t1. Daí, quem é K vezes W1? É KX1, KX2, KZ1, KT1. E aí o que eu tenho que verificar? Eu tenho que verificar que esse elemento aqui, mais esse vai zerar, e este daqui, menos esse, zera. E aí ele vai estar no conjunto. Você está certo, é K, Y1 aqui. Obrigado. Então vamos lá, ó. Quando eu pegar KX1 mais KY1, isso aqui é K. Aí por que que dá zero? Porque como o W é a mesma coisa, o W1 está no W, a soma dos dois primeiros é zero, que é o que está aqui no parêntese. Então isso aqui zera, zero. Mas tem que ter aquele negocinho que você colocou em cima, né? Tem, isso aqui, exatamente, isso aqui, né? Tem. E aí, agora eu pego a diferença, né, do terceiro com o quarto. E a mesma coisa, ó, esse do parênteses aqui, zera, por quê? O W1 está no W, e este W estando no W, o W1 estando no W, o Z1 menos o T1, a diferença é zero. E aí zero aqui. Ok? O outro é a mesma coisa, tá? Só que eu vou fazer também a outra questão, que é com matriz. Assim, tem uma coisa de linear que é... Como é que eu vou dizer? Essas contas são um pouco chatas. Não tem muito... Não tem uma coisa assim, ah, meu Deus, incrível provar com espaço vetorial. Não. Mas
Vou ver se eu acho. Se bem que os exercícios, quando o nível. Esses primeiros cursos de graduação são assim mesmo. Eu gosto mais da parte de transformação linear. Sim, ok, né? Segunda, agora eu vou pegar o exercício 3. E a gente vai verificar. Aqui tá dizendo assim, exiba os geradores, mas a gente vai fazer isso por enquanto não, tá? Porque isso é outra coisa. Terceira. Aqui tanto faz, a A e a B é a mesma dificuldade, tá? Então o conjunto ABCD. Então é o conjunto das matrizes 2 por 2, né? Só que aqui o B é igual a C. Tá? Você pode reescrever assim, né? É o conjunto das matrizes AB. Como o B é C, ABBD, né? Tá? Que o B é igual a C, né? Mesma coisa. E aí o que você tem que fazer? A soma tá lá e aquele constante vezes um elemento tem que estar lá. E aí como é que você prova que a soma tá lá? Você pega duas matrizes arbitrárias. O A já tá ali, né? Sejam... Vai ficar muito estranho. B pertencente a A. X e Y. Então, o X... Vocês vão ter prova essa semana? Não, né? Só próxima semana, sexta-feira. Ah. Vocês estão com 6 disciplinas, né? A maioria aqui. Teve uma turma que eu ministrei Cálculo 3. Teve um semestre que eles falaram que os últimos 2 meses, toda semana tinha uma prova da engenharia civil. Vocês, da computação pega quanto? 6 disciplinas também? Você tá pagando 5 aqui? Mas na grade... A grade 6, né? O complicado é realmente o último mês, é muito complicado. Tem muito... Ó, aí o que você faz, ó? Ou o que você faz não, o que é feito? Soma as duas matrizes. Aí eu pergunto para vocês, essa soma aqui, ela tá em A? É porque ficou bem, né? Ficou deformado aqui o 2. Aí eu pergunto para vocês, essa soma aqui, essa matriz aqui, tá em A? Porque, novamente, ó, quem é o conjunto A? O conjunto A é o conjunto das matrizes 2 por 2, onde esse elemento é igual a esse. Ou você pode escrever desse jeito aqui, né? A é essa matriz A, B, B, D, onde A, B e D são reais, tá? Aí, essa matriz aqui tá em A? Tá, né? Por quê? Porque esse elemento aqui é igual a esse. Então, se é igual, não interessa os outros dois, ela tá em A, tá? E
É porque aqui você pode simplesmente dizer assim, são as matrizes 2 por 2. Aqui. Por dizer que ele está no conjunto das matrizes 2 por 2. Essa é a notação, né? Aí quando eu pego uma constante vezes x, vai ser KA1, KB1, KB1 de novo, KD1. Aí essa matriz também está em A, porque esse elemento aqui é igual a esse. Logo é um subespaço vetorial. Ok? Eu trouxe outro livro aqui. Eu coloquei. Esse aqui, ó. Eu vou pegar alguns exercícios desse aqui. Mas eu vou digitar e colocar lá para vocês, tá? Mas por enquanto não tem nenhum exercício aqui ainda. Tem muito, depois eu vou dar uma olhada. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Ó, esse quarto já fala LI, LD, eu não falei isso ainda. Verifique. Ó, os outros já precisa de... Considere o subespaço. Já precisa de outras coisas. Isso aqui é bobagem. Tem esse bobinho aqui, ó. Vamos fazer. A gente tá sem fazer nada. Vocês aí já estão com a vida ganha, né? Eu odeio essa frase. Cadê o... Ó, eu quero que vocês, em geral, tentem fazer o exercício e me digam quais que vocês estão com dificuldade, tá? Mas eu vou, em geral, sempre fazer todos. Ou o máximo possível. Hã? É? Eu coloquei. Não sabia. A próxima... A gente vai tentar já já. Ó, vamos lá. Ó. Seja W subespaço de... Como eu falei, esse aqui é o espaço das matrizes 2 por 2. Essa notação aqui. Definido por isso aqui. Aí ele pergunta essa matriz está em W? Funciona na prova, né? Isso aqui. Vamos lá. Porque para a matriz estar em W, tem que existir um A e um B em que essa matriz que está aqui, ou melhor dizendo, né? Melhor dizendo, não, é exatamente isso mesmo que quer dizer. Tem que existir um A e um B, tal que essa matriz aqui, ó, ela vai ser escrita nesse formato aqui, né? Ou
essa matriz aqui também, ela vai ser escrita nesse formato aqui. Mas traduzindo isso, o que significa, né? Eu quero encontrar deve-se ter, por exemplo, no item A, a matriz 0, 0, menos 2, 1, ela tem que ser igual a 2A, 0, A mais 2B, A menos B, para algum A e B. Se existir o A e B que satisfaz isso, ok. Se não existir, não tá. Ok? Aí, como é que resolve isso aqui? Fácil, né? Porque igual a matriz, ó. O 2A tem que ser 0, o menos A não, menos 2 tem que ser igual a A mais 2B. O 0 tem que ser igual a 0. E o 1 tem que ser igual a... né? Dessa primeira aqui, ó. Dessa primeira aqui, a gente já tira que o A tem que ser 0, né? E aí, quando eu substituo aqui, eu vou obter que o B é menos 1. Mas eu tenho que fazer uma última verificação, que é isso aqui, ó. Se satisfaz esse elemento aqui. Então, por exemplo, menos 2 tem que ser igual a 0. É ok, né? Então deu certo os 4. Ou seja, o item A pertence, sim, porque a matriz porque basicamente tem solução, né? A matriz 0 menos 2, 0, 1 é igual a 2 vezes 0, 0, 0 mais 2 vezes menos 1. E aí 0 menos 1. Ou seja, foi encontrado A e B, de tal forma que a matriz em questão pode ser escrita como nesse formato que está aqui. Tá? 0 menos... Não, matriz embaixo. Isso, vocês estão certos. Assim, né? Ok? Aí a outra é a mesma coisa, né? Pega aqui, iguala, encontra o A e B. Se existir solução, né? Pronto, ó. Você já que você falou, vamos terminar ela, ó. O item B, ela já meio que matou aqui, ó. Porque, por exemplo, se pertencesse... essa matriz seria, assim, existiria um A e B, tá escrito que essa matriz em amarelo seria igual a verde, que eu vou pintar aqui. Só que vocês observem que esse elemento aqui, ó, aqui é 0 e aqui é 3. Então não pode acontecer isso, tá? Então ela aqui não pertence, essa outra é não. Tá? Ok? Vou fazer mais outro. No final da aula eu vou reservar para fazer exercício, porque geralmente o cérebro de vocês já está em modo avião, é mais fácil de da aula render. Mostre que é base, não, esse aqui eu não falei, a dimensão também não falei. Considere o subespaço, o vetor pertence, é a mesma coisa. Deixa eu ver só o enunciado dessa aqui, que ele engoliu aqui. Verifique abaixo, quinta questão. Cadê a dimensão? A gente não vai falar da dimensão ainda.
Verifique se os conjuntos abaixo são espaços vetoriais reais com as operações usuais. Caso afirmativo, exiba a base e dê a dimensão. Como eu não falei de base e dimensão, a gente não vai fazer a base e dimensão, mas a gente pode verificar se é espaço vetorial. O que você falou mesmo? Shift e o que é? Shift é o que? Essa seta para cima, é? Ah, mas aí vai ter que escolher o negócio. Vai ter que escolher. Como é que é? Ctrl Shift. Ele bota para salvar. O problema é que ele não vai entrar no OneNote aqui. Poderia salvar na área de trabalho e só coisar, né? Vamos ver aqui. É. Eu nem sei que Windows é esse aqui que atualiza, não sei o que é. Às vezes eu não atualizo. É, mas ele salvou foi o PDF. Não. Esse aqui. Não. Onde é que ele foi parar? Ah, vou fazer daquele dia, depois eu testo esse aqui. Eu vou escolher um aqui, ó. E vocês vão me dizer se é espaço vetorial ou não, tá? Ó, o item é. Vamos lá. Porque os outros são mais fáceis. O é o mais chato. Quinta questão. Item é. É subespaço de R3? Vou fazer esse aqui. Qual é a sua, hein? O seu exercício que você falou. Não, ele falou que tinha uma dúvida. Mas não tem nada não. Eu faço aqui. Então vou fazer isso aí, a gente faz o seu. Eu falei como se fosse assim. Qual é, né? Esse aqui é espaço vetorial da R3, é o subespaço? É? Ó, todos os elementos dele são da forma 1AB. Não é. Não. Pois é. Vocês lembram que eu falei que o zero tem que estar sempre? Pode, mas a primeira é sempre 1, tá vendo? Ó? É, não tem o 0, 0, 0. Então aqui não é subespaço, porque o 0, 0, 0 não pertence a V. Tá? É porque todos eles aqui, tal, esses outros são só de, acho que olhando assim eles são espaço, tá? Esse aqui é o único que não era, que é o mais interessante. Ok? Então como 00 não tá, aí se fosse uma outra letra aí você faz uma conta aí, certo? É, o 0, 0, 0, 0, né? Por exemplo, se for 2 por 2, esse aqui vai ser o elemento neutro, né? Da soma. Aí ela tem que estar lá também. Já não é. Por exemplo, se fosse copiando aí, né? Se fosse assim, 1A
Já não é, porque aqui... Mas por zero, Se fosse 0 aqui, né? Aí poderia sugerir que fosse. Também você já não pode tomar como é, né? Aqui seria assim. Ok? Então a gente vai encerrar essa parte aqui, mas eu vou fazer o exemplo. É da lista passada? Então é da primeira lista, né? Então vamos lá. O que eu tenho que olhar aqui? Onde é que é? Acho que é aqui. Letra A é? Isso aqui eu até já comentei, mas como ela é rápida, eu comento de novo. Ó, primeira observação aqui, ó. A simétrica se... Vocês lembram o que é a matriz simétrica? Eu tô perguntando porque eu já esqueci. A é igual a transposta. Tá? Aí no item A ele está dizendo assim, prove que B mais B transposta é simétrica. A antissimétrica é A igual a menos, né? Ou é a transposta igual a menos? A menos A. Aí o que você tem que fazer? Você tem que provar que a transposta dessa matriz aqui... eu estava te procurando lá atrás, mas tu veio pra cá. A transposta dessa matriz aqui é ela mesma. Então vamos lá, ó. Quando você calcula a transposta dela, aí você tem que lembrar da propriedade. A propriedade é a soma de transpostas é a transposta da soma. Então vai ficar a transposta da B mais a transposta dessa outra aqui. Tá? Só que no caso disso, eu vou fazer uma matriz genética. Dá certo, né? Dá, mas você teria que botar uma matriz N por N assim bem grandona. Mas dá certo. Isso vai ser 2 por 2, dá certo? Só pra... Tecnicamente, assim, se eu dissesse assim, a matriz é 2 por 2, poderia fazer. Como eu não disse a ordem, você teria que supor que era N por N. Mas é só repetir essa conta e fazer grandona. Dá certo também. Mesma coisa. Aqui é só porque não necessariamente você precisa escrever os elementos da matriz. Então a tua dúvida era basicamente se podia ou não fazer, né? Pode. Se você pudesse não. Se você colocasse ela toda montada, tá? Era isso, né? A outra também se fez assim, né? A letra B? Tá. Então por hoje tá bom, né?